Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, o seu programa favorito a respeito de tecnologia, que hoje eu não sei se é sobre tecnologia ou se não é, vocês vão ter que decidir. Pedro e Cora, toda terça-feira, toda quinta-feira, na sua plataforma favorita de podcasts, ou então no canal de YouTube do Meio. O episódio do Pedro e Cora de hoje tem o patrocínio da maior produtora de podcasts jornalísticos do país, a Rádio Novelo. Nós vamos conversar com a Branca Viana, apresentadora do novo podcast da casa. O Rádio Novelo apresenta, toda quinta-feira, o programa traz reportagens de impacto contadas em histórias curtas com uma narrativa imersiva. Você pode ouvir em todas as plataformas de streaming de áudio, YouTube e no site da Rádio Novelo, cujo link está aqui na descrição. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Mesmo que não fosse patrocinado, a gente ia querer fazer essa entrevista, não íamos, Cora? Cara, sabe o que foi o mais complicado? Não foi fazer a entrevista, foi parar a entrevista. Porque estava tão gostoso o papo que a gente poderia ter continuado por muito tempo, porque ela é uma pessoa fascinante e o assunto foi muito bom. E desde o Praia dos Ossos, eu sou muito fã dos podcasts da Rádio Novelo, porque eles envolvem a gente nas histórias que eles estão contando de uma maneira tal que ninguém mais faz podcast como eles fazem no Brasil. O que eles fazem é muito, muito especial. E nesse sentido, ter essa conversa com a Branca, do tipo, Branca, conta pra gente como é que é o segredo da fórmula do bolo, né? Enfim. Vamos ouvir, Cora? Vamos. Vamos. Então, venham. Branca Viana, muito obrigado pela sua presença aqui. É um grande prazer te encontrar, ainda que virtualmente. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Branca, deixa eu começar. Eu fiquei... Quando eu ouvi Praia dos Ossos pela primeira vez, eu ouvi 2 vezes na série inteira. Eu fiquei absolutamente maravilhado porque eu nunca tinha ouvido um podcast tão bem construído na narrativa em português. Tipo, me lembra imediatamente Ira Glass no This American Life, que a mim parece o padrão ouro de como que você conta uma história em áudio. Como é que é? Por que podcast? Por que contar uma história como vocês contaram a história do Praia dos Ossos? Como é que... De onde vem isso? O porquê podcast é porque a gente adora podcast. Você falou aí do Ira Glass, que é o pai de todos os podcasters do mundo, né? Do mundo. Todo país tem a sua versão do This American Life. Agora, no Novelo, a gente também tem a nossa versão do This American Life. E também eles que começaram isso de fazer uma história contada em séries, né? Uma história contada em áudio e em séries. Eles começaram essa ideia com o Serial, né? Antes eles faziam só... Cada episódio é uma história, 2 histórias juntas no mesmo episódio, né? Mas isso de você pegar uma história, dividir e contar numa série documental, eles que também inventaram isso, né? Então, a gente sempre gostou de podcast. Eu ouço podcast desde que podcast existe. Antes disso, eu ouvia audiolivro. Ouço ainda até hoje, aliás, audiolivro. Adoro áudio. Sempre gostei de rádio. E a Paula Scarpim e a Flora Thomson DeVoe, que são minhas sócias no Novelo, fundaram o Novelo junto comigo e mais Guilherme Apendre, sempre adoraram podcast, ouvem podcast há muito tempo. A Paulinha era repórter da revista Piauí e sempre quis que a Piauí fizesse podcast. Ela chegou a fazer um mestrado na França sobre áudio, sobre podcast. E sempre quis que tivesse podcast na revista Piauí. Ela demorou bastante para conseguir que isso acontecesse, mas em 2018 finalmente saiu o Foro de Teresina e um podcast que eu fazia junto com ela, chamado Maria Vai com as Outras, que era um podcast de entrevistas sobre mulher e mercado de trabalho, em que eu entrevistava várias mulheres comuns, assim, normais, para elas me contarem como era a carreira delas, o que elas faziam, se tinham enfrentado alguma dificuldade ou não, como é que era ser mulher naquele mercado X.
qualquer que fosse. E quando a gente começou a fazer esses 2 podcasts, a gente se apaixonou mais ainda, não só por ouvir podcast, como a gente sempre gostou, mas por fazer. A gente começou a ver que era aquilo mesmo que a gente queria fazer, que a Paulinha não queria mais ser repórter de texto, e que eu sou intérprete simultânea, fui intérprete simultânea, sou ainda, né? Por quase 30 anos, e já estava meio assim, sabe? Já estava meio sem paciência, já estava querendo fazer outra coisa, pensando, tá meio na hora de eu me aposentar, não aguento mais cabine. E pensando no que eu ia fazer, sabe, no resto da minha vida. E aí apareceu o Maria e o Foro, a gente começou a gostar muito disso, e a gente, um dia, batendo papo, depois de uma gravação do Maria com as Outras, a Paulinha estava apurando uma história de crime para escrever para a revista Piauí, e ela começou a me contar desse crime, que é um crime horrível, daquela mulher que matou o marido e botou numa mala, cortou a Elise Matsunaga, que matou o marido, cortou em pedacinhos e botou numa mala, e eu tenho muito medo de história de crime, medo mesmo. Eu tenho medo de filme de terror, eu tenho medo de história de crime. Não vejo filme de serial killer, ficção ou não. Eu detesto essas coisas. Então, eu nem sabia desse crime, né? Todo mundo sabia, menos eu. Então, a Paulinha me contou, e aí eu contei para ela a história do assassinato da Ângela Diniz, dizendo para ela, talvez o motivo pelo qual eu tenha tanto medo de crime, de história real de crime, sejam 2 crimes que aconteceram quando eu era muito jovem, quando eu tinha 14 anos, que foi o assassinato da Ângela Diniz, pelo Doca Street, e o assassinato da Cláudia Lecim, com aquela morte horrível, que me chocou, acho que mais ainda do que a da Ângela, pelo fato de que a idade dela era muito próxima da minha. Eu não me lembro, eu acho que ela tinha uns 18 anos quando ela morreu, e eu tinha 14, e eu me lembro de ver nas revistas, na revista Manchete, fotos do quarto da Cláudia Lecim, que eram iguais às fotos do meu quarto, entendeu? Era quarto de adolescente, com pôster na parede, retrato dos amigos, essas coisas, e de ficar com muito medo, sabe? De meio que perceber, assim, com 14 anos, o risco que eu corria como mulher, sabe? Um risco talvez maior do que o dos homens, né? E de ficar muito impressionada com isso. E eu contei para a Paulinha, ela nunca tinha ouvido falar da história da Ângela Diniz, que para mim tinha sido muito marcante por causa da virada que provocou no movimento feminista da época, do qual a minha mãe fazia parte, então eu acompanhei essa história pelo lado do movimento feminista. Foi o julgamento do Doca Street, que acabou com uma sentença muito leve de 2 anos, sem cumprir pena de prisão, revoltou muitas feministas da época, que é um movimentinho muito pequeno, muito incipiente, um grupinho aqui, um grupinho ali, se reunindo na casa das amigas. De repente, elas viram uma causa grande, e foi aí que o movimento feminista, pela primeira vez, teve que se organizar como um movimento social, teve que aprender a falar com a imprensa, a falar com as autoridades, a convocar manifestação, a influenciar a opinião pública. E antes isso não tinha acontecido, teve que se organizar nacionalmente. Então, foi a primeira vez que o movimento teve que fazer isso, e foi uma maneira do movimento se organizar, se robustecer. E eu sabia de tudo isso. A Paulinha, que é feminista, que adora história de crime, nunca tive ouvido falar do crime da Ângela Diniz. A Flora, então, muito menos, porque a Flora, além de ser muito jovem, é americana. Então, claro que ela nunca tive ouvido falar, né? E as duas ficaram muito impressionadas, e a gente falou, bom, essa seria uma super história para a gente contar numa série em podcast. A gente sabia, no entanto, que a Piauí não tinha nenhum interesse em fazer essa série, não tinha orçamento, também não tinha equipe, né, capaz de fazer. A gente falou, bom, então agora é a hora da gente fazer o que a gente fica falando há muito tempo, que é fazer os nossos próprios podcasts. Então foi assim que a Novelo foi criada, a nossa produtora, a Rádio Novelo. E foi por isso que a gente fez o Praia, para poder contar essa história da morte da Ângela, tentar entender quem era a Ângela, porque era uma coisa que eu não sabia, apesar de ter acompanhado muito de perto naquela época, porque saí em todas as revistas desde a morte dela em 76 até o segundo julgamento do DOC em 81, era tudo, era capa de revista, era em todo lugar. Mesmo assim, eu não tinha muita ideia de quem ela era, sabe? Era só aquela mulher bonita, glamurosa, das fotos, mas eu não tinha a menor ideia quem ela era, o que ela gostava, quem eram os amigos dela, o que ela queria fazer da vida, o que ela achava daquilo tudo. E a gente ficou curiosa também de tentar descobrir isso. E foi por isso que a gente foi fazer o Praia. É engraçado porque eu tenho uma lembrança muito viva desse crime também. E tenho essa mesma sensação de que até o Praia dos Ossos eu também não sabia. Mas eu tenho também a percepção de que a gente não sabia porque a imagem dela foi pintada como a de uma pessoa irrelevante, de uma pessoa fútil, de uma dondoca da sociedade, e como uma espécie de justificativa para o assassinato dela, né?
É exatamente isso. E exatamente o que você falou, uma pessoa irrelevante, uma pessoa fútil, como se pessoas fossem irrelevantes, né? Qualquer pessoa, né? Fútil ou não, dondoca ou não, qualquer pessoa que seja, ninguém é irrelevante. Né? E todo mundo, aí as pessoas, depois que a gente lançou Praia, as pessoas diziam, porque vocês trataram a Ângela como um ser humano. Eu digo, todo mundo é ser humano, né? Todo mundo tem várias dimensões, quando você chega perto, todo mundo é complexo, todo mundo é interessante, né? Isso não existe, né? A pessoa superficial não existe. Quando você vai cavar, ninguém é superficial, todo mundo tem coisas interessantes acontecendo lá dentro. E ela teve uma vida muito interessante. Na verdade, é que ela teve uma vida, apesar dela ser uma mulher conservadora, não feminista, muito convencional, na verdade, ela tinha um desejo de liberdade, especialmente de liberdade sexual, que era muito incomum para a classe social dela, para a época dela, muito, muito, muito incomum. Ela realmente, nesse sentido, ela queria ser livre, ela não queria nem saber. E o desejo dela de ter a liberdade sobre o corpo dela era tão grande que ela rompeu com todas as convenções da sociedade dela, da Belo Horizonte dos anos 50, dos anos 60, muito conservadora, da maneira muito conservadora como ela foi criada, na família dela, muito católica. Ela não quis saber, o desejo dela de liberdade era maior do que isso, mas, ao mesmo tempo, muito alienada, né? Ela cresceu na época da ditadura. E não tinha... que a gente tem encontrado, não tinha nada, absolutamente nada a ver com política, não se falava nisso, não sei nem saber quem era o presidente, não era feminista, tem declarações dela dizendo que é contra o movimento feminista, que acha que é um movimento errado, de mulheres mal amadas e tal, mas tinha essa coisa interna dela, uma vontade de ser livre, de fazer o que ela quisesse, transar com quem quisesse, namorar com quem quisesse, quando ela quisesse, chegar em casa na hora que quisesse, e fazer a vida dela do jeito dela. E foi o que ela fez, né? Então, ela é, especialmente uma pessoa interessante, muito carismática, obviamente, muito bonita. E muito carismática até hoje, porque até hoje, quando a gente lançou o podcast em 2020, já quase 50 anos depois da morte dela, as pessoas ficaram fascinadas. Quem nunca tinha ouvido falar nela, assim, cavucando foto na internet, mandando mensagem uns para os outros em rede social. A gente chegou a fazer um grupo no Facebook na época para discutir o Praia, e as pessoas cavavam a informação, sabe, entre si, os usuários do grupo, e trocavam informação sobre ela, o carisma dela perdura até hoje, é muito impressionante. Agora, Branca, eu hesito usar o termo arma, mas eu vou usar. Contar uma história do jeito que vocês contam é uma arma muito poderosa, porque você envolve as pessoas, porque você... A partir do momento que você constrói uma narrativa... A gente, durante muito tempo no Brasil, viveu uma certa seca de histórias bem contadas. A Piauí tem um pedaço importante de história aí, porque lá atrás você tinha revistas, você tinha Cruzeiro, você tinha Senhor, você tinha um espaço... Realidade, Pois nossa, a realidade, claro. Você tinha um lugar em que o jornalismo se preocupava em contar histórias com alguma sofisticação narrativa. Mas isso meio que... No mesmo tempo em que, a partir dos anos 90, o jornalismo brasileiro, de fato, se profissionalizou, o espaço dessa narrativa mais sofisticada, de você parar com calma para conhecer tanto detalhe a respeito de uma história, que você cria o ambiente, que você delineia os personagens e as personagens com mais sofisticação, com mais profundidade, isso meio que se perdeu. A Piauí trouxe isso de volta para o texto e vocês trouxeram isso para o áudio com Praia dos Ossos. A partir do momento que você escolhe uma história e constrói essa história com tantos detalhes, com o ritmo que você escolhe dar ao... Que detalhe que eu vou contar agora, como é que eu vou construindo esses ambientes, essas personagens, mas você vai envolvendo as pessoas. E pelo que você está contando, isso não é só o carisma da Ângela, é a maneira como vocês escolheram contar essa história. Quanto que vocês tinham de consciência, quando vocês foram construir Praia dos Ossos, do impacto que um podcast assim tão sofisticado poderia ter? E entendo alguma noção disso? Tem algo de proposital na escolha dessa história em particular, em detrimento de outras tantas histórias que vocês poderiam ter contado? É uma super história, né?
A verdade é que é uma super história. Então, a gente sabia que era... Porque os podcasts, eles envolvem muitas pessoas, eu acho que por vários motivos. Um deles é que ele tem um pouco o mesmo efeito que tem quando você lê um livro de ficção, ou de não ficção, até se for de jornalismo literário, por exemplo, que é que, como você não está vendo as imagens, o espaço entre o podcaster e o ouvinte é preenchido pela imaginação do ouvinte. E isso aproxima o ouvinte muito dos apresentadores. Porque é individual, né? Cada pessoa vai imaginar aqueles personagens todos de um jeito, vai imaginar aquelas cenas todas de um jeito, que está na tua cabeça não é igual que está na cabeça da Cora, não é o que está na cabeça das outras pessoas, e isso aproxima muito. Uma outra coisa é que o podcast, ao contrário do cinema ou da televisão, ele acompanha a pessoa nas atividades do dia a dia. Você não senta na frente de uma tela e fica vendo um podcast. Você está fazendo as coisas do seu dia a dia, então você está carregando aqueles apresentadores junto com você. No seu caminho para o trabalho, enquanto você está levando o seu cachorro para passear, lavando louça, fazendo comida. E isso torna o podcast muito íntimo. É uma relação de um para um, uma relação da pessoa que está falando com o ouvinte, não é uma relação de um para muitos, como na TV aberta, por exemplo. Ou, enfim, na TV fechada também. Porque não é uma coisa que você ouça, de um modo geral, de maneira coletiva. De um modo geral, você está ouvindo um podcast sozinho, né? Você não está ouvindo numa sala com toda a sua família. Cada pessoa da família vai ter um gosto diferente para podcast. Então, é muito íntimo, né? Isso a gente já sabia por ser ouvinte de podcasts, né? E a gente queria estrear a novela com uma boa história, né? E a gente, quando pensou na história da Ângela, a gente achou que seria a história perfeita para estrear a novela, porque é uma história que tem várias portas de entrada, que é muito importante para você conseguir alcançar um público amplo em podcast, é você ter várias portas de entrada para a pessoa ouvir aquilo. Diferente de televisão, podcast tem um investimento mínimo do ouvinte. Televisão, mesmo que seja na tela do seu computador, pelo menos a pessoa tem que sentar, às vezes a pessoa pega uma água ou uma cerveja, a pessoa tem que abrir a tela, a pessoa tem que ficar na frente, tem um certo investimento mental para você fazer aquilo. Podcast não, podcast você pega seu telefone, bota um fone e vai. Se nos primeiros 5 segundos aquilo não te prender, tchau, vai embora, você parte para outro. Então é super importante que seja bastante envolvente. Então, quem gosta de feminismo, por exemplo, vai ouvir o Praia, porque tem essa história do feminismo. Mas também, quem gosta de história de celebridade vai querer ouvir, porque é uma história de celebridade, tanto ela quanto o Doca, quanto as outras pessoas envolvidas, Ibrahim Suede, essa coisa toda, Ricardo Amaral, enfim, tem um monte de gente, né, de society dos anos 70 ali. Quem gosta de história de crime vai ouvir. O Praia é classificado como true crime em várias plataformas, em vários jornais que falaram sobre várias matérias que saíram a respeito do Praia, também é considerado true crime. Então, você tem muitas portas de entrada para as pessoas se interessarem. Quem gosta de histórias do passado, quem gosta dos anos 70, tem muita coisa ali para as pessoas começarem a ouvir, sabe? Isso é super importante. Se você faz um podcast com só uma porta de entrada, por exemplo, se eu fizesse o Praia inteiro com um discurso feminista de agora vocês vão ver como era viver sob o patriarcado nos anos 70, eu não ia ter 1/10 do público que eu tive com Praia. Muito pouca gente ia ouvir, e a maioria das pessoas que ouviram eram pessoas que já sabem como era viver no patriarcado na década de 70. Eu não ia estar, sabe, eu não ia estar contando nada novo para ninguém. Eu ia estar só falando com as pessoas que já concordam comigo, que já sabem do que eu estou falando. E não era isso que a gente queria. Então, a gente fez propositalmente para que fosse uma história muito envolvente, porque é mesmo uma história envolvente. Não é que a gente pegou uma história chata e conseguiu fazer ela ficar envolvente. É uma história realmente envolvente. Então, com um roteirista profissional que fez o roteiro, né, 2 roteiristas profissionais, que fizeram junto com a gente. Quando eles entraram, a gente tinha muito material, a gente já tinha 1 ano e tanto de entrevistas, e foi super importante ter esse olhar de fora, sabe, de alguém olhando, dizendo, isso aqui, que vocês estão super interessados, que vocês acham muito importante, tem menor importância e é chatíssimo, vocês só estão achando graça porque vocês estavam lá, na hora. Então, na hora pode ter sido bom, mas para mim não tem a menor graça, corta fora. Então, tinha muito esse tipo de discussão, sabe? Aí você usa efeito sonoro, você usa música. A gente teve a sorte de conseguir gravar todas as entrevistas em 2019, foi antes da pandemia, então as entrevistas são em locação, algumas são em estúdio, mas a maioria é em locação na casa dos entrevistados, ou na rua, na praia, na própria Praia dos Ossos. E isso também envolve, isso traz o ouvinte para dentro, né? Os efeitos especiais, o fato de que você está realmente no ambiente da casa da pessoa. Então, isso tudo ajuda a atrair os ouvintes para o podcast, né? Que seja uma coisa envolvente, que seja uma coisa interessante. Pegar uma história chata e transformar, ou uma história chata não, mas uma história difícil, uma história truncada, e transformar num podcast, a gente fez com o Crime e Castigo.
Esse sim. Esse foi mais difícil de fazer do que Praia, porque não era uma história só, são várias histórias de crimes, são histórias muito duras, muito difíceis, muitos dos entrevistados choram durante a entrevista, e foi um sufoco para a gente conseguir entender como a gente ia fazer com que o ouvinte se interessasse por aquilo, se interessasse pelas ideias que estão por trás daquilo, que era mais ou menos o que é a justiça criminal no Brasil. O que é? O que dá certo? O que dá errado? O que as pessoas tentam quando não dá certo? O que as pessoas tentam como alternativa? Era isso que a gente queria apresentar. Com várias histórias que não eram ligadas entre si, eram histórias estanques. E isso foi muito mais difícil do que fazer o roteiro do Praia, que era uma história, enfim, basicamente uma super história, né? Uma história de crime, uma mulher maravilhosa, com 1000 reviravoltas, plot twists, assim, um atrás do outro. Inclusive na vida dela anterior, né? Teve um crime que aconteceu na casa dela, o namorado dela matou um rapaz que era vigia, enfim. Uma vida sacudida, né? Aqueles dois ali, o Doca foi caçador na África nos anos 50, enfim, aqueles dois tiveram vidas sacudidas, né? Você tem ideia quem é o público de vocês? A essa altura, você já existe um público específico da Rádio Novelo, ou você acha que isso ainda está fixado a uma história ou a um tema? Como é isso? O público do Praia, a verdade é que as plataformas dão muito pouca informação para os produtores, né? Então é difícil a gente saber quem são as pessoas que ouvem. A gente consegue ter alguma ideia, algumas plataformas dão informação e aí você extrapola para o resto, né? Então a gente sabe que o público do Praia, por exemplo, é majoritariamente feminino. Que eu me lembro é tipo 70% feminino. Olha! É uma maioria bastante esmagadora. O que eu acho uma pena, porque eu acho que violência contra a mulher é assunto de homem mais do que de mulher. Porque são os homens que estão fazendo essa violência. Eles é que têm que aprender, eles é que têm que ouvir, eles é que têm que ler, não é a gente. A gente já sabe, né? Desde criança a gente sabe como que é isso. Mas você sabe que você mencionou isso agora e me deu um estalo aqui. A minha mulher não gosta muito, ali. Ela não gosta muito de podcast. Eu sou fissurado por podcast há 15, 20 anos. Desde, como você disse, desde o início ali, 2002, 2003, 2004, quando os primeiros começaram a aparecer. Ela não é ligada. Um dia, eu estava ouvindo tipo o 2º ou 3º episódio de Praia dos Ossos, ela grudou. Eu estava ouvindo na caixa de som, ela grudou, eu tive que voltar até o primeiro, fiz com o maior prazer. Voltar até o primeiro para ouvir com ela e virou uma coisa de um ritual nosso de fim de semana quando saía. É engraçado você mencionar a coisa do... Mas, de fato, deve ter um apelo para o público feminino, porque ela ficou encantada com... Não sei se encantada é o termo, né? Mas ficava ansiosa pelo novo episódio. Que bom ouvir isso. Que bom. E depois disso ela ouviu outros ou ela ouviu só o Praia? De vez em quando ela ouve comigo um episódio ou outro, sei lá, do Foro Teresina, mas é com muito menos interesse. Algo como Praia dos Ossos, eu ainda não descobri outro que ela gostasse tanto quanto... Que tem alguma coisa ali na história que não é só a qualidade da narrativa, era a história que estava sendo contada também. Eu acho que deu um clique. É uma história incrível para ser contada de qualquer jeito, né? Agora vão fazer uma série sobre o Praia dos Ossos, vão fazer um filme sobre a Ângela Diniz, não é o Praia dos Ossos, mas é a Ângela Diniz. A gente licenciou os direitos do podcast e a pesquisa para Conspiração Filmes. Eles vão fazer, se eu não me engano, uma série. Eu não tenho certeza porque a gente não tem nada a ver com a produção da série, né? E eu sei que tem um filme que está sendo feito pelo Hugo Prata com a Isis Valverde, que não é baseado na nossa pesquisa, é um projeto já anterior dele, mas que saiu do papel um pouco como consequência, né, de toda a repercussão que teve o Praia, né, que as pessoas já não lembravam mais da Ângela. Ou não conheciam, na verdade não conheciam, né? Só as pessoas mais velhas mesmo conheciam. Uma coisa que o Praia teve, desculpa, você estava falando de público, mas uma coisa que o Praia teve que foi muito interessante, que é uma outra informação que a gente consegue extrapolar, é a faixa etária. O podcast não é uma coisa que a minha faixa etária ouça. As pessoas da minha idade, eu tenho 60 anos, as pessoas da minha idade não ouvem podcast. Ficam até meio perplexas e dizem, mas eu não entendo que horas você ouve podcast. Eu fico, mas como assim? Vocês não têm engarrafamento, louça para lavar, cachorro para passear, neto para cuidar, coisas assim.
Então, e o Praia não, como Praia é uma história de que essas pessoas lembram, então pegou muita gente mais velha. Eu não sei se essas pessoas, como a Lia, continuaram ou não a ouvir, né? Eu não sei se foi só o Praia, como você falou que é o caso da Lia, ou se essas pessoas continuaram a ouvir. Mas teve um público muito mais velho e muito mais jovem do que a gente costuma ter na novela. O nosso público, em geral, é um pouco de 20 e muitos a 40 e poucos, sabe, mais ou menos. É o público mais normal da novela. E você tem uma ideia de classe social, Não. Essa é uma informação que eu adoraria ter, a faixa de renda, região do país. É isso? Não. De uma geral, os nossos ouvintes, a gente é uma luta na novela, a gente está tentando expandir para conseguir sair do Sudeste, né? Sul e Sudeste. A maioria dos nossos ouvintes é Sul e Sudeste. Então, a gente está tentando, inclusive com o Rádio Novela Apresenta, contar mais histórias feitas por jornalistas de outras regiões do Brasil, para poder contar histórias dos outros lugares, feitas por pessoas que são desses outros lugares, sabe? Para expandir, né? Para expandir, porque as histórias que a gente conta, de um modo geral, são histórias que acontecem aqui, né? No Sudeste, principalmente. Vocês foram atrás de jegues, né? No Rádio Novela. Não é? Ai, muito fofa aquela história dos jegues, né? Eles são muito fofos. Tem umas fotos no nosso site, tadinhos, dá muita pena, horrível. Tomara que alguém ouça aquilo e resolva salvar mais jegues, proibir o abate deles. Dá muita peninha, eles são tão bonitinhos. E tão úteis, né? São tão úteis. Você num dos podcasts, num dos Rádio Novelo Apresenta, você fala que o seu sonho é fazer uma história de bichos fofos e contar histórias fofas, né? Mas um dia eu chego lá. Ainda não consegui, porque a gente acaba contando histórias que parecem fofas e, na verdade, não tem nada de fofas. Tipo, que bonitinho, vamos falar do jumento do Nordeste, olha que bicho lindo, venha ver as fotos do jumento aqui no site da novela, e quando você vai ver é uma história de extinção, de abate, de maus-tratos, de uma coisa horrorosa, que é o que a gente acaba contando, é meio que o DNA da novela, sabe? É pelo que as pessoas se interessam. Mas um dia a gente chega lá, um dia a gente vai conseguir falar de... Pois é, então vamos conversar sobre o DNA da novela. O que eu conheço que a novela faz e faz. Eu ouvi Praia dos Ossos, eu ouvi Retrato Narrado, a história do Bolsonaro que vocês fizeram para o Spotify. Eu sou um ouvinte, se bobear, desde o número 1 do Foro de Teresina, mas que é uma coisa meio... É novelo e é Piauí, né? É uma coisa ali de dupla paternidade. E agora eu me tornei ouvinte do Rádio Novelo Apresenta. Existe algum fio condutor? Que o Foro é uma coisa diferente, não é narrativo, são 3 pessoas que entendem muito de política falando sobre... compartilhando análise e apuração sobre a política da semana. Os outros, inclusive o Retrato Narrado, tem uma preocupação de fazer jornalismo narrativo. Existe algum fio condutor de o tipo de podcast que a novela gosta de fazer? Eu acho que o DNA da novela é jornalístico. Quase todo mundo que está lá é jornalista. Eu não sou e a Flora não é. O resto, todo mundo é jornalista, todo mundo trabalhou. Mas como que você não é jornalista, Branca? Eu não sou, quer dizer, de formação eu não sou, né? Eu era intérprete de conferência a vida toda, assim, nunca trabalhei em jornalismo. Então... Mas é assim que você define jornalismo? Pois é, você acha que jornalismo é quem faz? Porque não é como eu defino, tá? A Paulinha também não. A Paulinha vive brigando comigo. Toda vez que eu digo que eu não sou jornalista, ela diz, claro que você é, mas para com essa história. Para com essa conversa. Ela diz, você e a Flora são jornalistas. Que a gente fica dizendo, não, a Flora diz, não, eu sou tradutora, eu sou acadêmica. Eu digo, não, eu sou intérprete, eu faço podcast narrativo. Mas quase todo mundo da novela é jornalista. Quem não é jornalista é porque é editor, é técnico de som, é mixador, essas coisas, né? Designer também que tem. Mas quase todo mundo ali é jornalista e passou pela grande imprensa, tem experiência de trabalhar em redação mesmo, né, de verdade. É nesse sentido que eu digo que eu não sou jornalista, sabe? Porque eu nunca trabalhei em redação, né? Então eu acho que eu não sou, mas você tem toda a razão, o que eu faço é jornalismo, um tipo diferente de jornalismo, é jornalismo narrativo, é jornalismo em áudio, mas o Retrato Narrado, por exemplo, a Carol Pires é jornalista, né?
É uma investigação jornalística, que ele veio de um anseio dela de entender que diabos era aquilo que estava acontecendo. Então, ela, como jornalista de Brasília, inclusive, que ela é de Brasília, a Carol, não ter entendido o fenômeno Bolsonaro antes de 2018 é uma coisa que deixou ela muito, muito aflita. Ela ficou perplexa diante daquilo. Eu sou jornalista de política, como é que eu não vi isso chegando? Como é que eu não entendi? Quem é esse homem? Por que esse homem diz as coisas que diz, pensa do jeito que pensa? Foi essa a origem do Retrato Narrado. Por isso que ela quis fazer e veio procurar a gente para fazer um podcast sobre isso. E é isso, o Retrato Narrado, é uma investigação de quem é esse homem, quais são as origens dele, por que ele fica falando em nióbio, por que ele fala em garimpo, de onde vem isso tudo, por que ele tem mania de quilombo, de falar mal de quilombola, de onde vem isso tudo, né? E ela foi buscar as origens dele para entender isso. Então é sempre uma questão de investigação jornalística. A gente fez um podcast sobre a história do Brasil contada do ponto de vista... de um ponto de vista afrocentrado, chamado Projeto Quirino, que é feito pelo Thiago Rogero, que também é jornalista. E é ele comandando a equipe junto com historiadores, pesquisadores, enfim, 1000 outras pessoas que não são jornalistas, mas o DNA é um DNA de jornalismo. Sabe? A gente trabalha feito jornalista, a gente funciona como uma redação em áudio. Tem, por exemplo, checagem, sabe? Tem tudo nosso passa por checagem, que nem sempre é uma coisa comum, especialmente em podcast, mas a gente tudo passa por checagem. Então tem esse DNA jornalístico. Eu acho que é isso que é o que mais caracteriza a novela. Saber contar é jornalismo de uma maneira diferente, contado de uma maneira narrativa, com efeitos especiais e tal, mas sempre respeitando muitos fatos. O que a gente conta são fatos. A gente checa aquilo gazilhões e bizilhões de vezes, porque não é ficção, não é invenção, não tem licença poética, sabe? É jornalismo mesmo. Vocês já pensaram em passar o produto do áudio para a escrita? Não. Boa pergunta. Não. Todo mundo ali veio da escrita e gosta mais de fazer podcast. Na verdade, é um processo de escrita. É um processo de escrita, de reescrita da reescrita, de edição. Esses roteiros que a gente faz são roteiros, né? Se você for no site, tem a transcrição de tudo, né? Esses roteiros são escritos por muitas mãos. A gente trabalha em Google Docs, então todo mundo vai lá e dá opinião, e mexe, e sugere e tal. Tem gente que escreve direto ao roteiro, faz tratamento do roteiro, retratamento do roteiro. Então, é um processo de escrita também. Muito intenso, aliás, muito intenso. Provavelmente mais intenso do que tem nas redações, que não tem tempo para fazer isso tudo, né? Os roteiros ficam meses sendo modificados, meses e meses. Quem é que tem tempo de fazer isso hoje em dia? Talvez a Piauí, como disse o Pedro, tenha tempo de fazer, né? De fazer apurações mais longas. Né? Mas as nossas, sei lá, o Quirino levou 3 anos para ficar pronto. Entre pesquisa e produção, levou 3 anos para ficar pronto. O Praia levou 2. O Retrato Narrado levou 1 ano e meio também. Tempo Quente, que é um sobre clima que a gente fez, levou também 1 ano e meio para ficar pronto. Sabe? E nisso tudo tem... Eu vejo eles como essas reportagens de longo formato. Né? Só que é para ser ouvido. Pois é, eu fico pensando como seria isso, porque não precisa nem muito tratamento, porque o texto é excelente. Você ouve aquilo... Eu, na verdade, eu sou mais do texto escrito do que falado. E eu entro melhor nas histórias quando elas estão escritas. Quando eu estou lendo, na verdade. E eu ouço e eu penso, gente, aqui está pronto. A verdade é que está pronto. Não é que a minha cabeça ainda pensa no pronto como papel, né? Ou como texto ali para ler. Para leitura. O Quirino vai virar livro, o Projeto Quirino vai virar livro. Pronto, vai ser uma outra coisa, não é o texto que está no roteiro que vai virar livro. Quer dizer, a ideia, né, o projeto, enfim, a maneira como ele contou, o ponto de vista que ele defende, vai virar livro. Eu não sei como é que vai ser, mas assim, eu acho que vai ser bem diferente do roteiro do podcast. Rádio Novelo apresenta. A gente começou falando... Logo eu mencionei porque eu sabia que era uma referência sua do Ira Glass, que é um cara originalmente de Chicago, né, que depois vai para Nova York e faz o This American Life, que é um programa que ele começou na NPR, e que é a rádio pública americana, que só depois virou podcast, quando os podcasts estavam começando. Como você mesmo tinha descrito,
uma ou duas histórias por episódio. O episódio tem aproximadamente 1 hora, e é esse estilo que vocês usam de fazer, de narrar, com muito som ambiente, com a criação, muito trabalho de apresentar as cenas, apresentar as personagens. Eles desenvolveram várias técnicas de como que você usa o som ambiente, né, para envolver o ouvinte e tudo mais. A ideia do Rádio Novelo Apresenta é fazer um This American Life brasileiro? Existem outras referências ali? Vocês estavam sentindo falta de algo? Não, a gente precisa ter um programa semanal, toda semana precisamos ir atrás da história. Como é que surge? A ideia é exatamente essa, fazer um This American Life brasileiro, que a gente achou que as pessoas iam gostar, que as pessoas que não falam inglês não têm acesso ao This American Life. O This American Life é uma coisa maravilhosa. A consistência de qualidade deles em 25 anos é inacreditável. Se você for olhar, sei lá, 12 anos atrás, você chuta um episódio qualquer e vai ouvir, parece que foi feito ontem. Então, toda a técnica deles de sonorizar, por exemplo, não só com efeito especial, mas com música ou barulhinhos ou coisas assim que você vai botando aos poucos, né? A Paulinha e a Júlia Matos, a Paula Scarpinha e a Júlia Matos é que fazem a sonorização na Novelo. Nossa, elas adoram, estudam isso e vão lá e dissecam e fazem engenharia reversa para ver como é que sabe, para a gente conseguir fazer. E é super importante, são coisinhas assim sutis, né? Trilha, né? A gente tem trilhas compostas especialmente para os nossos podcasts, tem vários compositores com quem a gente trabalha que fazem trilha para a gente. A gente achou que seria muito interessante ter isso, e tem mais um outro motivo que tem um pouco a ver com esse DNA jornalístico da Novelo, é que tem muitas histórias que não são série. Tem muitas histórias que claramente são uma série, tipo Praia dos Ossos e o Retrato Narrado, né, o Quirino, que claramente não dá para você contar em meia hora. E tem outras histórias que são muito boas, mas que não são o suficiente para você desenvolver uma série, ficar 1 ano e meio tentando fazer aquilo, 2 anos de pesquisa e tal, mas que seria muito interessante de contar, que são histórias boas, são histórias surpreendentes. O que a gente mais quer é isso, sabe? É surpreender as pessoas. Você vai ouvir um negócio e diz, olha só, não sabia que isso existia, eu não sabia que isso era assim, ou eu achei que era assim e agora virou assado, teve um twist no meio, é isso que a gente quer. E muita gente nos procura, e a gente mesmo tem muitas ideias, porque como tem muitos jornalistas, todo mundo pensa em pauta o dia inteiro, né? Então tem muitas pautas que saem da novela, mas que não é o suficiente para a gente fazer uma série, nem a gente poderia lançar 10, 12 séries por ano, não seria possível fazer isso. Então, a gente achou que seria muito bom ter um espaço semanal que fosse da Novelo e que a gente pudesse trabalhar tanto com as pautas internas da Novelo quanto com pautas de colaboradores. Então, a gente tem muito freela trabalhando com a gente para o Rádio Novelo Apresenta. Gente que chega com uma história que às vezes a pessoa acha que vai ser uma série, a gente diz, olha, a gente acha que isso não dá uma série, mas dá uma história. Dá uma história de meia hora, dá uma história de 40 minutos, vamos desenvolver essa história assim. Então, é muito interessante, você consegue contar muito mais história de muito mais lugares do Brasil. Essa coisa dos jumentos, por exemplo, você estava falando da extinção dos jumentos, não dá uma série. Claro que dá, mas vai ser uma série repetitiva, uma série chatinha, não tem tanto assunto assim para você esticar em 4, 5 episódios, né? Mas dá uma super história de meia hora, né? Então, esse é um pouco o objetivo também, sabe, do Apresenta, é a gente trabalhar com colaboradores, treinar pessoas que nunca trabalharam com áudio, a fazer áudio, que é para ter mais gente fazendo áudio bom, de qualidade no Brasil. E poder contar essas histórias que são histórias ótimas. No episódio do Jumento, tem também a história do beijoqueiro, que a Flora descobriu. A história do beijoqueiro é sensacional. E vocês conseguiram pedaços autênticos da época, sim, né? Aquela coisa sim. Eu nem me lembrava que ele tentou beijar o Tancredo. Isso é... Escondido no duto do Congresso, né? Inacreditável. Ele tentou beijar o Brizola, né? Enfim. E ele conseguiu beijar muita gente, né, gente? Ele beijou Figueiredo, ele beijou assim, o Papa, o Frank Sinatra, né? Todo mundo, todos os cantores e pessoas assim da música, ele beijou muito todo mundo. Esquisita aquela figura, né? Não, eu tinha esquecido dele. E a Flora, a Flora, que eu descobri que o pessoal mais jovem não sabe quem é, nunca ouviu falar, mesmo quem é brasileiro. Mas a Flora, além disso, é americana, então claro que ela nunca tinha ouvido falar, mas quando ela descobriu, ela ficou fascinada, que é isso que você falou, que figura esquisita aquele cara. E a gente normalizou o beijoqueiro, né? Porque a gente não achava esquisito, era alguém que existia. Era alguém que existia, um velhinho lá com um sotaque meio português e que beijava as pessoas e que era alguém que existia, né? E que era normal. Mas isso fala de um mundo melhor, hein? Porque hoje eu não vejo mais uma figura como ele conseguindo agir como conseguia, com essa aproximação
das televisões. Imagina, que a segurança matava esse homem no primeiro momento. Ele seria preso. Se fosse né? Você vê que mundo que era aquele que o cara chegava no Papa, beijava os pés do Papa, agarrava as pernas. E beijava a gente na rua, né? A gente começou a receber um monte de recado em rede social, as pessoas nos comentários das redes sociais dizendo: eu fui beijado pelo beijoqueiro, eu fui beijada pelo beijoqueiro, ele entrou no ônibus onde eu estava andando na Presidente Vargas e ele me beijou, eu dei uma bolsada na cara dele que eu não sabia quem era. Enfim, tem várias histórias divertidas assim dele, beijando as pessoas no meio da rua do centro do Rio. E a gente achava normal isso, claro que não é normal, uma coisa muito estranha. Mas também não é um crime, né? Não é, não. A Flora tem no diálogo dela com o Carlinhos Nader, que fez o documentário sobre o beijoqueiro, ela fala que ela fica um pouco incomodada, que parece assédio sexual. E o Carlinhos diz: não era, não, assim, nem passava da cabeça, assim, não era mesmo, não era uma coisa sexual, era uma coisa de um afeto meio louco dele, né? É uma história louca, é uma dessas histórias doidas. Eu não sei, é engraçado que às vezes eu me sinto... A Flora faz esse comentário durante a matéria do beijoqueiro, às vezes eu me sinto assim entre dois mundos, porque eu entendo perfeitamente quando ela interpreta a coisa como assédio sexual, e eu entendo perfeitamente como sequer passava pela cabeça de qualquer pessoa. A transformação do mundo nas últimas décadas é um troço muito brutal. E eu entendo pessoas mais velhas que têm uma profunda dificuldade de se adaptar no... E, de certa forma, eu acho que vocês iluminam um pouco esses contrastes, sabe? Da mudança do tempo, da mudança dos costumes. Mas tem uma outra pergunta que eu queria te fazer, que é... Quando a gente vai para as histórias, por exemplo, do Carlos Fico, num dos episódios do Rádio Novela Apresenta, você vai atrás do Carlos Fico, que é um historiador que conseguiu botar as mãos de uma maneira muito esperta. Ele aproveitou um gancho, uma oportunidade, e botou as mãos em 100% dos áudios das gravações dos julgamentos do Superior Tribunal Militar durante a ditadura. Quer dizer, todos os casos de tortura, todos os casos de abusos aos direitos humanos durante a ditadura militar que passaram pelo STM foram gravados em áudio, e o Carlos Fico está ali diligentemente ouvindo cada um dos julgamentos. Por que isso não é uma série e é uma história de meia hora? Eu não conheço o material do Carlos Fico, então não sei te dizer se isso daria uma série. Eu acho que uma série inteira... Para você conseguir fazer uma série com isso, você teria que ter outros elementos. Você não consegue fazer uma série só com os áudios do julgamento, até porque a qualidade do áudio, como dá para ver no episódio, impossíveis de ouvir. Ruim. É muito se não ruim. tem a tradução... Quem fez essa matéria foi o Vitor Hugo Brandalize, né? Esse episódio. Se o Vitor não fala de novo na locução o que foi dito no áudio, a gente não entende nada. Então tem essa dificuldade imensa, que é uma dificuldade muito comum no Brasil com áudio de arquivo. Os áudios de arquivo são muito mal preservados quando existem, né? De modo geral, não existem. No Praia, a gente teve muita essa dificuldade. Foi exaustivamente coberto pelas rádios e quase nenhuma rádio tem arquivos antigos. Sei lá, a Rádio Tupi, por exemplo, disse pra gente: lá na Urca tem uns caixotes, uma sala lá que a gente não sabe o que é, tem umas fitas lá, tudo embrulhado em caixa e tal, tá tudo estragado, ninguém sabe o que é, não tá organizado, não tá classificado, a gente não sabe nem se aquilo funciona. E o Fico, como você falou, teve esse feito, né, de conseguir botar as mãos nesses áudios e tá lá ouvindo tudo. Eu acho que seria um pouco repetitivo, mas é claro que você consegue expandir para a história das pessoas. Tanto a história das pessoas que são as vítimas, quanto as famílias, quanto os militares. Entendeu? Eu ouvi aquilo e eu fiquei curiosa de entender quem são essas pessoas. Por que elas pensavam assim? Por que elas achavam ok falar em tortura e sevícia, em prisões ilegais e pessoas desaparecidas, e achavam aquilo ok? Entendeu? Isso é uma coisa que me interessaria entrar no nível humano disso. Isso me interessa muito. Claro que em termos políticos, eu sei muito bem por que eles achavam isso, mas em termos políticos, quando você está frente a frente com uma pessoa, isso não conta. É que nem quando eu fui entrevistar o Doca. Claro que eu sei por que o Doca matou a Ângela. Obviamente, ele matou ela porque a gente vive numa sociedade patriarcal, ela não queria mais nada com ele tinha ciúmes, e ele achava que ele podia matar porque ela pertence a ele. Óbvio, eu sei tudo isso. Mas num nível pessoal e humano, se você está na frente de uma pessoa, essa resposta é insatisfatória.
Se eu perguntasse para o Doca por que você matou a Ângela e ele me dissesse porque a gente vive numa sociedade patriarcal, eu era machista, eu achava que eu podia, isso não é uma resposta que me satisfaria. Então, tem alguma coisa pessoal que me interessaria saber, sabe? Não só das famílias das vítimas, das próprias vítimas que estão por aí ainda, que não morreram, quanto do outro lado, entendeu? O que esses caras sentiam quando eles diziam aquelas coisas? Quando eles liam os relatórios das pessoas torturadas barbaramente, aquilo não afetava eles de forma alguma? Quando eles deitavam a cabeça no travesseiro, eles pensavam naquilo? Não pensavam naquilo? Eles pensavam que um dia poderia acontecer com eles, com a família deles? Isso é uma coisa que me interessaria saber. Eu não sei se daria uma série ou não, e eu não ouvi o material do FICO, então eu não sei o que tem lá, sabe, que poderia dar outros episódios, talvez, não sei, vai que, né? Vai que aparece alguma outra coisa interessante que a gente pode usar, né? Sempre que aparece gente com áudio escondido, áudio antigo, a gente fica muito animado. Eu não quero que você dê a fórmula mágica, mas eu quero te perguntar uma coisa. Quantos vocês são e qual é a dinâmica de trabalho de vocês? Atualmente, na Novelo Fixo, nós somos 20. A gente pra caramba, a gente começou com 5. Éramos 5 e a gente fazia tudo. Agora são 20 pessoas total, tem gente no Rio e gente em São Paulo. Enfim, durante a pandemia, obviamente, ficou todo mundo trabalhando remoto, né? Mas agora, nesse momento, a gente está com 20 pessoas fixas, né? Então, a gente divide por projetos. Então, você tem, nem todo mundo trabalha em tudo, claro. O Rádio Novelo Apresenta, você tem praticamente toda a equipe sugerindo pautas. Eventualmente, ao longo das semanas, quase todo mundo da Novelo vai aparecer com o seu próprio episódio, com a sua própria história. Inclusive, pessoas da área técnica, que têm ideias ótimas. Tem o pessoal da área técnica que edita, né, que sonoriza e tal, que tem ideias ótimas de pauta e que vão entrar alguma hora com suas próprias histórias. E a gente divide por projetos, porque a gente faz também séries para plataformas, né? A gente fez uma série para a Globoplay, que foi República das Milícias, baseado no livro do Bruno Paz Manso. A gente fez uma série para Piauí sobre corrupção no futebol, chamada Sequestro da Amarelinha. A gente tem agora uma série com a Amazon Music, uma série com o Deezer, uma outra série com a Globoplay, que vão ser lançadas agora no início do ano que vem, nos primeiros meses do ano que vem. Então você tem equipes, sabe, de 4, 5 pessoas, fora os freelas, tipo compositor e coisas assim, mixagem e tal, estúdio, que trabalham num determinado projeto, sabe? Então, a gente se reúne uma vez por semana, todo o pessoal que coordena, só a equipe de coordenação, a gente se reúne e a gente passa projeto por projeto, para tentar entender o andamento, se tem algum nó que a gente possa desatar, que a gente possa ajudar, algum problema no andamento dos projetos. Fora isso, cada coordenador cuida da sua área. Então, você tem, né, a Paulinha e a Flora na direção, o Guilherme Alpendre na direção executiva, as duas na direção de pesquisa e direção criativa, e aí depois você tem os coordenadores, aí você tem a Evelyn Argento, o Thiago Rogero, o Vitor Hugo Brandalize, e depois as produtoras, na verdade, são todas mulheres, as produtoras todas, cada uma trabalhando na sua área. A gente também faz podcast por demanda, né, sob demanda. A gente faz o podcast da Japan House, a gente faz o podcast da 451, a gente fez durante muito tempo o podcast da Repórter Brasil, que eu acho que ficou muito, muito legal. Tinha um chamado Jornadas, que era sobre uma jornada de trabalho de uma pessoa, sabe, que você acompanha a pessoa o dia todo. Então, tem um, por exemplo, sobre uma trocadora de ônibus, que eu adoro, tem um sobre uma agente comunitária de saúde, uma enfermeira e o agente cumprindo a sua tarefa, a sua jornada de trabalho diária, também muito bacana. Então, tem vários tipos de projetos diferentes que a gente faz. Tem o Foro, né, que a gente edita, que é o da Piauí, que a gente produz e edita. Cada um tem uma dinâmica diferente. Tem gente que trabalha em mais de um projeto, tem gente que trabalha em um projeto só. Às vezes a pessoa entra num projeto e sai, porque apareceu uma série que envolve muito o trabalho dessa pessoa e a pessoa tem que se dedicar só a isso. E aí, às vezes, a gente fica meses e meses uma pessoa fora do ar, essa pessoa não está aparecendo porque a pessoa está produzindo uma série que vai sair algum tempo depois e é essa pessoa que está dirigindo a série, né? Então, é assim que funciona, é por projetos, por equipes, por projetos. Branca, a minha impressão é que a gente vai por horas e horas e horas aqui conversando sobre os podcasts. Mas, olha, super obrigado pelo seu tempo, super parabéns. Eu, por exemplo, já sou ouvinte do Rádio Novelo Apresenta, acho que vocês super acertaram a mão
E vai ser um prazer continuar acompanhando o trabalho que vocês estão fazendo lá. Obrigada pelo convite. Eu diz para a Lia, que eu não conheço, mas que ela é da faixa etária do nosso público. Ela não passou ainda, então ela tem que ouvir. Está ali no limite, né? Está com 46 anos. Está ali no... Não, 46 está super dentro da nossa faixa etária. Não, é para ela que a gente faz. É para ela que a gente faz para ela. Falarei isso. Aliás, ela vai ver. Espalhem. Muito obrigada, gente, pelo Branca, convite. de verdade.